Você precisa entender algo que a maioria dos homens nunca entenderá. Validação não é gentileza. É alavancagem química. E o cérebro de uma mulher está programado para desejá-la. Não ocasionalmente, mas implacavelmente. Cada elogio, cada olhar de admiração, cada mensagem que afirma seu valor desencadeia uma liberação de dopamina quase idêntica aos efeitos de uma droga, não uma metáfora. Isto é neurobiologia. Mas aqui está o que ninguém te ensina. Como qualquer droga, a validação perde seu poder no momento em que se torna previsível. Você a elogia constantemente. Sua mente se ajusta. Sua emoção desvanece. Sua tolerância aumenta. O que antes a iluminava agora entorpece seus sentidos. Você acredita que a aprovação a trará mais perto. Não trará. Isso te tornará invisível. Os homens que entendem isso não perseguem. Eles calibram porque sabem que escassez gera desejo. Consistência gera desprezo. Quando você retém validação, a mente dela muda para o modo busca. Ela começa a perseguir. Não porque você jogou jogos, mas porque você introduziu o único estímulo ao qual seu sistema nervoso foi projetado para responder: incerteza. Pense na validação como uma conta bancária. A maioria dos homens a financia em excesso. Elogio após elogio, esperando afeto em troca. Eles fazem depósitos como mendigos. Um erro fatal. O homem de alto valor deixa o saldo subir e descer. Apenas o suficiente para mantê-la engajada, nunca o suficiente para fazê-la se sentir segura. Essa é a regra 70-30. 70% você oferece aprovação, presença e conexão. Mas os outros 30% você se retira. Você retorna ao seu mundo não por frieza, não por desrespeito, mas porque você não está lá para ser consumido. Você está incrível esta noite. Torne específico. Torne real. Deixe-a sentir que foi merecido. Você sempre fica bonita. Isso não é desejo. Isso é ruído de fundo. Não repita a bajulação que todo homem oferece. Isso não a move. Em vez disso, elogie sua mente quando ela corta através do ruído. Elogie sua originalidade quando ela cria algo significativo. Elogie sua força quando ela faz a escolha difícil. Essas são as validações que atingem seu núcleo porque afirmam o eu, não a superfície. Maquiavel entendeu isso muito antes da psicologia ter um nome para isso. Poder não é dar tudo. Poder é dar seletivamente. Validação é alavancagem. Gaste-a como um investidor, não como um apostador jogando sua última moeda na escuridão. Mas seja cuidadoso. Há uma linha tênue entre mistério e negligência emocional. Distância demais e ela esfria. Atenção demais e ela perde interesse. A maestria está no ritmo. Alimente-a, mas nunca a preencha. Deixe-a sentir sua presença, mas nunca possuí-la. Isso não é crueldade, isso é clareza. Se isso cortou fundo, é porque você estava pronto para ouvir. A maioria dos homens nunca alcançará esse nível de consciência. Eles continuarão perseguindo ilusões, mas você não, se escolher de outra forma. Inscreva-se porque o que vem a seguir desmonta uma ilusão ainda mais sombria. O segundo ponto fraco emocional é mais perigoso que validação. Está conectado ao que toda mulher diz que deseja, mas que silenciosamente mata sua atração no momento em que recebe. Fique atento. Você está prestes a descobrir a verdade que a maioria dos homens nunca teve permissão para ver. Ponto fraco emocional número 2. Seu vício em incerteza. Esta é a armadilha que quebra a maioria dos homens e eles entram nela sorrindo. Eles acreditam que segurança é a resposta. Certeza, consistência, eles dão tudo. Eles respondem instantaneamente. Eles planejam cada momento e então se perguntam por que ela desaparece. O que ela diz que quer mata seu desejo no momento em que recebe. Ela pede por segurança. Ela fala de estabilidade. Mas seu sistema nervoso está programado para algo mais. O desconhecido. Não é bondade que a excita. É tensão. É imprevisibilidade. É o momento que ela não pode prever. E a versão de você que ela não pode controlar. Certeza embota sua fome. Previsibilidade entorpece seu corpo. Segurança quando entregue livremente não há calma. A entedia. Você já viu isso. O homem que responde rápido demais.
aquele que dá todo o seu tempo a ela, aquele que mapeia o futuro deles e não retém nada. Ela não se sente segura. Ela não sente nada. Clareza total é a morte da sedução. Há um nome para isso, o efeito Zeigarnik. A mente se torna obcecada com o que está não resolvido, com perguntas que nunca foram respondidas, com histórias que nunca terminaram. Mulheres não são exceção. Quando ela pode ler cada parte de você, quando ela sabe o que você dirá antes de você dizer, sua mente fica quieta. E uma mente quieta é uma mente entediada. Os homens mais atraentes nunca explicam tudo. Eles não narram suas vidas. Eles as vivem. Eles revelam apenas o suficiente, nunca mais. Suas vidas não são livros abertos. São capítulos criptografados. Você não entrega a história a ela. Você a faz perseguir o enredo. 70% mostrado, 30% escondido. Isso não é decepção. Isso é disciplina. Quando ela pergunta sobre seu passado, você dá fragmentos. Deixe a imaginação dela fazer o resto. Quando ela pergunta sobre seu futuro, você compartilha a visão, nunca o mapa. Poder não está no que você mostra, está no que você retém. Um príncipe que revela cada intenção perde seu trono antes da guerra começar. Um homem que pode ser decodificado se torna irrelevante. Mistério não é uma tática. É uma consequência. Você está construindo algo real. Você não está lá para impressioná-la. Você está lá para seguir em frente com ou sem ela. Se você está fabricando histórias ou engenhando drama, você não é misterioso. Você é fraco. O homem que ela não consegue resolver não está fingindo. Ele está construindo. Ele está indisponível para inspeção porque está ocupado com missão. Ela pergunta o que você fez hoje. Você diz, eu tive uma reunião que pode mudar algumas coisas. Então você segue em frente. Sem explicação, sem continuação. Agora a mente dela se inflama. Que reunião? Que coisas? O que está mudando? Ela se torna sua própria pergunta e você é a resposta que ela não pode tocar. Isso não é um jogo. Isso é biologia. Você dá atenção, não trivialidades. Você compartilha a direção, não a rota. Você fala em bordas, não em contornos. Ela não está lendo seu diário. Ela está decodificando uma presença. Mas mistério não significa nada se for vazio. Deve haver peso por trás do silêncio. Deve haver verdade sob as sombras. Você não derrama a água. Você oferece o gole. Então você se afasta. Uma gota responde uma pergunta e deixa 5 mais para serem perseguidas. Você tem 90 dias. Não para impressioná-la, mas para provar que seu silêncio carrega substância, que o desconhecido leva a algum lugar. Se você falhar, mistério se torna irritação. Se você tiver sucesso, se torna obsessão. Ela começa a pensar em você quando você não está por perto. Ela repete suas palavras em silêncio. Ela questiona a si mesma. Ela procura por você em cada sala silenciosa. Essa é a reversão. Ela não é mais aquela sendo perseguida. Ela se torna aquela que busca. Você não persegue. Você não explica. Você não implora. Você permanece a pergunta que assombra sua paz. E você nunca teve que levantar sua voz. Ponto fraco emocional número 3. O poder da competição feminina. Este corta mais fundo, não porque é raro, mas porque é antigo e negado. Este é o terceiro ponto fraco emocional. Aquele que transforma interesse passivo em obsessão ardente. Aquele que mulheres nunca falam sobre, mas a que cada instinto em seus corpos responde. Ela nunca admitirá, mas nada dispara sua atração mais do que ver outras mulheres desejarem você. Você não é apenas desejado, você é validado. Isso não é amor. É guerra biológica. Seu sistema nervoso registra status através de competição. Observe cuidadosamente. Um olhar de outra mulher, uma risada que não é dela, um momento de atenção não dado a ela, e tudo muda. O homem que é apenas um amigo de repente se torna um homem que vale a pena conquistar. Seu cérebro vira uma chave. Se outras mulheres o querem, deve haver algo nele que vale a pena ter milhares de anos a programaram para perseguir o que outros perseguem porque a natureza não recompensa o não reivindicado. Ela recompensa o homem já escolhido. Você acha que isso é moderno? Não é.
Isso é instinto pré-linguagem. Isso é psicologia de acasalamento. Isso é a selva disfarçada em civilização. Quando um homem é escasso, quando ele não é acessível a todos, seu cérebro atribui valor. Não é arrogância. Não é um jogo. É o sinal bruto de abundância. Ele tem opções e me escolheu. Essa frase ecoa em seu subconsciente e a mantém amarrada. Maquiavel entendeu bem isso. Um príncipe com apenas uma aliança é vulnerável. Um príncipe cortejado por muitos detém alavancagem. O mesmo princípio se aplica às mulheres. O homem que é respeitado por muitos mas comprometido com poucos é o homem que comanda a lealdade sem implorar por ela. Isso não é sobre paquera, não sobre deixá-la com ciúmes. Isso é trabalho amador. Isso é sobre ser um homem cuja presença atrai atenção sem tentar. Porque sua vida é interessante, porque sua visão é clara, porque seu movimento gera respeito. Em configurações sociais, você não persegue. Você é abordado. Mulheres se sentem seguras falando com você. Elas pedem seus pensamentos. Elas riem sem filtro. E ela observa. Ela estuda como outras orbitam ao seu redor. Ela registra cada sinal e calcula sua posição. Você não se gaba. Você não exagera. Você deixa a sala falar por você. Você é cortês, nunca grosseiro, charmoso mas contido. Você mostra a ela isso. Você é o tipo de homem para o qual mulheres gravitam, mas você a escolheu. Não porque você não tinha escolha, mas porque de todas as opções, ela era aquela pela qual valia a pena parar. Essa diferença é tudo. Quando ela sente que poderia perdê-lo, quando ela sente que sua atenção não é garantida, uma mudança química ocorre. Seu sistema nervoso se move de satisfação para perseguição. Ela começa a investir para tentar ancorá-lo de formas que nunca precisou antes. Você não exigiu. Você não pediu. Você simplesmente se posicionou além do alcance e permitiu que seus instintos fizessem o resto. Retenção não é solicitada. É desencadeada. Mas esse ponto fraco emocional corta dos dois lados. Use-o sem precisão e ele destruirá a própria conexão que você construiu. Empurre longe demais. Faça-a sentir que está constantemente competindo, sempre tentando ganhar seu olhar. E você não cria desejo. Você cria dano. Ela fica ansiosa, defensiva, paranoica. Você se torna a ameaça, não um mistério. Recue demais, torne-se disponível demais, previsível demais, fácil demais de alcançar, e o interesse dela evaporará. Ela para de imaginá-lo com outras mulheres. Ela para de valorizar sua atenção. Ela começa a vê-lo como ordinário. O equilíbrio não é emocional. É estratégico. Ela deveria sentir apenas o suficiente de que você tem opções, que você é desejado, que outros o notam. E ainda assim, você a escolheu. Não porque você está jogando um jogo, não porque você está tentando provocar ciúmes, mas porque sua vida por si só atrai pessoas. Você não a trata mal. Você não provoca. Você simplesmente continua seguindo em frente, construindo algo real, vivendo com direção. E isso sozinho a faz perceber que você poderia estar em qualquer lugar, mas escolheu estar aqui. E isso é o que a faz ficar. Agora imagine isso. Você está em uma reunião social. Uma mulher se aproxima, pergunta algo. Você não congela. Você não a ignora para provar lealdade. Você não flerta para deixar sua parceira com ciúmes. Você responde calmamente, naturalmente, como um homem que sabe quem ele é e não precisa prová-lo. Você é acessível, mas não ansioso. Carismático, mas não performático. E ela está observando não o que você diz, mas como outros respondem a você. O conforto, a risada, a facilidade com que você se move pela sala. Essa observação sozinha muda tudo porque agora ela não está avaliando você isoladamente. Ela está medindo você através dos olhos de outras mulheres. Outro momento. Ela se abre, conta algo pessoal, um problema, um estresse, um medo. Você escuta, você apoia, mas você não se torna o terapeuta dela. Você não faz das emoções dela sua casa. Você não abandona suas prioridades para se tornar seu apoio emocional. Você a ouve sem se perder porque no momento em que ela sente que você não está mais centrado, você para de ser sua âncora e começa a se tornar sua válvula de escape. Você não é um serviço emocional gratuito.
Você é um homem com presença, com propósito, que escolhe quando e como dar isso. Porque no momento em que ela sente que você não está mais centrado, você para de ser sua âncora e começa a se tornar sua válvula de escape. Você não é um serviço emocional gratuito. Você é um homem com presença, com propósito, que escolhe quando e como dar isso. 3 pontos fracos emocionais. 3 alavancas de gravidade psicológica. Vício em validação. A euforia que ela não consegue parar. Incerteza, o fogo que ela não pode prever. Competição, o instinto que ela não pode suprimir. Cada um remodela sua percepção. Cada um determina como ela persegue, investe e se apega. Você não está manipulando. Você está entendendo. E isso sozinho te separa das massas. Agora vamos mais fundo. Os últimos 2 pontos fracos emocionais não são para todos. A maioria dos homens nunca os alcança não porque estão escondidos, mas porque exigem precisão. Esses não são truques. São verdades estruturais. Eles não geram atração. Eles forjam obsessão. Esta é a linha que separa o ordinário do iniciado. Aqueles que perseguem a aprovação daqueles que entendem como a psique feminina está programada. O 4º ponto fraco toca algo que toda mulher deseja, mas quase nenhum homem sabe como dar. E o 5º é o que liga sua alma primeiro. Domine esses e você nunca verá mulheres da mesma forma novamente. Você não reagirá a elas. Você as lerá e ela sentirá isso sem você dizer uma palavra. Ponto fraco emocional número 4. Liderança emocional. Aqui é onde a maioria dos homens falha. Não porque são fracos, mas porque não entendem como força realmente se parece. Ela não precisa de um salvador. Ela precisa de um centro. Alguém sólido. Alguém calmo. Alguém que não treme quando ela treme. Suas tempestades não são um pedido de resgate. São um teste não de soluções, mas de estabilidade. Maquiavel entendeu isso. Poder não é sobre controle. É sobre compostura. O homem que permanece firme enquanto outros se desenrolam comanda autoridade silenciosa. Mulheres respondem a esse homem porque seu estado emocional não é afetado pelo dela. Ela chega em casa frustrada. Você permanece quieto. Ela se preocupa. Você vê claramente, não porque você está desligado, mas porque alguém deve ser o chão sob o caos. A maioria dos homens espelha seu estresse. Ela entra em espiral e eles entram em espiral com ela. Eles entram em pânico. Eles correm para consertar o que nunca foi pedido para ser consertado. Eles reagem. Eles não lideram. Liderança não é alta. É controle silencioso. É o homem que a ouve sem absorver sua tempestade. Que escuta sem se perder. Quando ela fala, você não interrompe com conselhos. Você não alcança soluções. Você diz, isso soa frustrante. Me conte mais. Não para confortar, não para impressionar, mas para provar que seu caos não abala seu quadro. Você cria um espaço onde ela pode sentir sem gerenciar sua reação. Onde ela pode ser vulnerável sem disparar fraqueza em você. Esse espaço é raro. E mulheres não esquecem os homens que podem mantê-lo. Isso não é ser frio. Isso é ser inamovível. Porque se você não pode regular a si mesmo, você não pode ancorá-la. E se você não pode ancorá-la, você não é o homem dela. Você é apenas outro peso que ela tem que carregar. Ponto fraco emocional número 5. Personalização psicológica. Aqui é onde a maioria dos homens é eliminada. Não porque falta esforço, mas porque tratam mulheres como categorias, não como códigos psicológicos individuais. O 5º e último ponto fraco é personalização. Não em palavras, em percepção. Você não lidera com charme. Você lidera com consciência. Nem todas as mulheres são iguais. Algumas são alimentadas por validação. Algumas perseguem incerteza. Outras são disparadas por competição. Seu trabalho não é adivinhar. Seu trabalho é observar. Ela constantemente pergunta como ela se parece, precisa de reasseguramento, quer confirmação antes de decisões. Seu ponto fraco dominante é validação. Você gerencia elogios como moeda, não como confete. Ela exige clareza constante. Frustrada quando você não responde rapidamente, pergunta sobre seus planos, seu passado, seus pensamentos.
Seu ponto fraco dominante é incerteza. Você mantém a sombra de 30%, nunca totalmente mostrado, nunca totalmente explicado. Ela traz outras mulheres, pergunta sobre suas ex, fica com ciúmes sem causa. Seu ponto fraco dominante é competição. Você a deixa sentir escolhida, mas nunca segura demais. Isso não é sobre manipulação. Isso é sobre precisão. Você não aplica uma fórmula a toda mulher. Isso é o que meninos fazem. Você aprende seu sistema, seu projeto, sua impressão digital emocional. Toda mulher tem sua própria arquitetura, uma história privada, um conjunto de medos e forças que ela pode nunca falar, mas sempre age a partir deles. Você quer a vantagem ética. Aqui está. Você não explora esses pontos fracos. Você os entende. E ao fazê-lo, você se conecta mais profundo que qualquer homem antes de você. Sua necessidade de validação veio de feridas antigas. Você não a envergonha por isso. Você a ajuda a se sentir vista sem se tornar seu servo. Sua necessidade de certeza veio de promessas quebradas. Você não a usa como arma. Você dá estabilidade sem perder sua imprevisibilidade. Esses pontos fracos não são falhas. São design humano. São pontos de pressão da psique. E quando você os entende, você lidera sem nunca levantar sua mão. Não por controle, mas por compreensão. Não o homem que a dobra, o homem que a entende tão precisamente, tão profundamente que ele se torna o único lugar onde ela pode descansar sem explicação. E quando isso acontece, você não apenas a atrai. Você possui espaço em sua mente que ela não sabia que existia. Você não apenas ganha seu coração. Você conquista a parte dela que ela guarda do mundo. A parte que nenhum homem jamais ganhou acesso. Isso não é romance. Isso é arquitetura. Mas isso é apenas o começo. Poder sem princípio queima rápido. Essas ferramentas, validação, incerteza, competição, ancoragem emocional, personalização, são inúteis nas mãos de um homem que não tem centro, porque ela sentirá isso e ela desaparecerá. Você quer poder? Então ganhe. Construa. Viva. Não apenas estude a psicologia dela. Refine a sua própria. Porque o homem que a entende melhor que ela entende a si mesma deve primeiro dominar o campo de batalha dentro de sua própria cabeça. Os 5 pontos fracos. Recapitulação final. Validação, o vício químico. Incerteza, o paradoxo que ela deseja. Competição, o instinto que ela esconde. Liderança emocional, a âncora que ela procura. Personalização psicológica, o código que apenas a elite decodifica. Essas são vantagens injustas, mas apenas para o homem que as merece. Desafio. Escolha um. Domine por 7 dias. Não pela metade, completamente. Observe como ela muda, como ela responde, como toda a dinâmica se dobra ao seu redor sem uma única palavra levantada. Os homens que ela obedece não são mais altos. Eles são apenas mais silenciosos e muito mais conscientes. Se você entendeu isso, você não é mais parte da média. Você é perigoso. Se este conteúdo atingiu algo profundo dentro de você, quero que faça uma coisa, não por mim, por você mesmo. Deixe esta frase nos comentários: entendi o código. Escreva isso para gravar em sua mente que você não vai mais implorar por atenção, que não vai mais entregar seu poder de bandeja enquanto espera migalhas de afeto em troca. E se você quer conteúdo como este, sem romantização, sem ilusões, onde a psicologia masculina se torna sua vantagem mais letal, inscreva-se. Não é sobre números para mim, é sobre transformação para você. Porque cada vídeo será mais uma chave para destravar o código que eles nunca quiseram que você soubesse. Aperte o botão e ative o sino. Não há fantasias aqui. Aqui é arquitetura mental pura, e isso, em um mundo de homens perdidos, vale mais que ouro. Agora feche este vídeo, mas não feche o que acabou de despertar em você. Ande diferente, observe diferente, se valide menos, comande mais. Porque lembre-se, o homem que entende esses gaps nunca mais precisa perseguir. Ele se torna aquele que é perseguido. Até o próximo segredo, ou até você decidir que já sabe o suficiente para mudar tudo.